Muitos pregadores, infelizmente, entendem errado o que é a pregação expositiva. Muitos pensam que pregação expositiva nada mais é do que comentar o texto. E, infelizmente, esses irmãos estão trazendo uma ideia equivocada do que é pregação e fazem com que muitas vezes a própria igreja esteja desgostosa da pregação. Muitos deles pensam que ao comentar um versículo, explicar algo sobre o versículo, ou explicar o contexto do versículo, estão pregando expositivamente. Não. Outras pessoas pensam que pregação expositiva nada mais é do que você escolher mais de 3 versos. Quando você escolhe mais de 3 versos para poder pregar, então você está pregando expositivamente. Também não. O que qualifica uma pregação como pregação expositiva não é a quantidade de versículos que você usa. Pelo contrário, como dizia o John Stott, é a maneira pela qual nós abordamos o texto. Há outras pessoas, infelizmente, que confundem pregação expositiva como se fosse simplesmente falar sobre uma ideia. Pegam vários textos em vários locais para falar de um tema e chamam isso de pregação expositiva. Infelizmente, também isso não é pregação expositiva. Pregação expositiva nada mais é do que nós sentarmos, nos debruçarmos no texto, encontrarmos a ideia que o autor queria transmitir a partir do tipo de escrito que ele escolheu transmitir, entender o seu pensamento, explicar o texto, o seu contexto e, além disso, mostrar a relação que tudo isso tem com a nossa época. É mostrar as verdades contidas no texto e a maneira como essas verdades podem ser vividas em nossa época. Precisamos entender que o papel do pregador nada mais é do que mostrar, exemplificar e dizer muitas vezes, dar sugestões para o povo de como o povo deve viver à luz das verdades que ele encontrou através da sua investigação. Apresentar a pregação expositiva de uma forma clara e simples, de forma que todos entendam, é pregar como na Escritura foi pregado. Vários personagens bíblicos, vários autores bíblicos, vários pregadores que estão registrados na Escritura pregaram dessa forma. De uma forma clara, simples, objetiva, mas que dizia para o povo como viver. Porque esse é o papel do bom pregador. Todo bom pregador deve fazer isso. Deve estudar a passagem a ponto de compreender o pensamento do autor e transmitir de uma forma compreensiva e didática, para que o povo possa viver à luz do que essas verdades dizem. Dar sugestões de como o povo deve viver, de maneiras práticas de como ele deve colocar essa lição que aprendeu em prática. Esse é o papel do pregador expositivo. Eu convido você a fazer isso com a sua igreja, a fazer com que a sua igreja compreenda todos os dias, cada mensagem, qual é a vontade de Deus para a vida dela, o que Deus quer que ela faça. Nós, pregadores, temos essa responsabilidade sobre nossos ombros, de estudar com afinco, com dedicação o texto e explicar de forma clara aquilo que a palavra do Senhor diz para os nossos dias, para que a igreja seja edificada e o nome de Deus glorificado. Que Deus abençoe você nessa jornada. E vem conosco pregar expositivamente.